Meu nome é Tatiana Del Águila e estou aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast Advocacia em Destaque. Nossa convidada de hoje é Paulista de Ribeirão Preto, advogada criminalista, mestre em ciência política, professora, esposa do Fernando Martins e mãe do Eduardo Gustavo. Advogada há mais de 2 décadas, vai contar para a gente hoje um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo, Jacques Veloso, presidente do nosso instituto. É sempre um prazer estar aqui recebendo mais uma convidada ilustre do nosso podcast. E seja bem-vinda, nossa convidada especial de hoje, a doutora Fabiana Landim. Muito obrigada. Eu recebi com muita alegria esse convite para participar desse podcast do Instituto Veloso de Melo. Vai ser um prazer, vai ser muito gostoso falar com vocês. Fabi, você chegou em Brasília com 2 malas e saiu da sua cidade, no interior de São Paulo, para trabalhar aqui na capital. Hoje, você tem um escritório no Lago Sul e já almejou um conforto trazido pela nossa profissão. Conta pra gente qual foi o maior medo e o maior desafio quando você decidiu sair da sua cidade para vir trabalhar aqui na capital. Na verdade, foram diversos medos. Então, foram muitas mudanças que se concentraram com o início do exercício da minha advocacia. Eu já estava formada em Ribeirão Preto, mas eu estava estudando para concurso. Então, eu decidi vir para cá para testar, para conhecer um pouco da advocacia. Então, os medos começaram. Medo de mudar de cidade, medo de estar longe da minha família e medo de iniciar uma profissão nova, uma profissão em que eu não tinha muita experiência, numa cidade nova. Então, muitos medos eu senti naquele momento. Mas eu enfrentei os meus medos, puxei as minhas 2 malas com a minha mãe do meu lado, de mãos dadas comigo. E foi maravilhoso. E eu carrego muito dessa força dela. E entrei no ônibus e aqui desembarquei. E quando eu desembarquei aqui com as minhas 2 malas, eu vim cheia de propósito, cheia de vontade. Uma vontade muito grande de vencer. Eu vim para trabalhar e conquistar o meu espaço e vencer. Eu iniciei o exercício da advocacia em um escritório, que era do meu primo, e mais 2 sócios. E esse escritório atuava na área criminal. E lá, então, eu iniciei a minha carreira, que hoje é o foco da minha advocacia na área criminal. Ali eu conheci a cidade, conheci os presídios da cidade, aprendi a andar, aprendi a dirigir. Comecei o exercício da advocacia indo trabalhar de ônibus, indo para o fórum de ônibus, e esse não foi um obstáculo para que eu aceitasse o desafio e iniciasse a minha jornada. Você tinha algum parente, tirando esse seu primo aqui de Brasília, lá na sua cidade, em Ribeirão, você tinha já uma familiaridade com o direito? Não. Na minha cidade, eu não tinha ninguém. Na minha família, eu tenho esse meu primo, que era um referencial. Ele é mineiro, veio para Brasília, e aí ele tinha esse escritório. E eu vim trabalhar com ele. Não trabalhava diretamente com ele, eu trabalhava com o sócio dele, que era o criminalista, e eu fiquei diretamente subordinada a ele. Então, não tinha ninguém da minha família. Comecei mesmo do zero. E ali iniciamos. Engraçado que hoje eu estava na 3ª turma criminal, fui fazer uma sustentação oral e encontrei exatamente o Dr. José Pedro Barreto, que era o sócio do meu primo, a quem eu fiquei subordinada no início do exercício da advocacia. E lá nos abraçamos, tiramos uma foto, foi super gostoso esse reencontro. É bom, né, chegar no tribunal e reencontrar os mentores, né, do início. É excelente. E hoje foi muito bacana porque eu encontrei tanto alunos que estavam ali, saíram da sala de aula, foram meus alunos, estavam ali exercendo a advocacia criminal, como a pessoa com quem eu comecei a trabalhar. Então, deu para vislumbrar bem ali aquele passado e o que eu vivia ali no meio do exercício da advocacia e o presente, onde estamos agora. Então, o que te levou para a área criminal foi a oportunidade que você viveu no momento quando você chegou na cidade? Foi. Eu sempre gostei da área penal, os alunos de faculdade, eles sempre gostam do direito penal. Fato. É uma paixão. E aí eu já gostava, já estudava, e à época eu estudava para concursos focados em direito penal. E aí, quando eu vim, a oportunidade que tive foi esta. Eu até testei uma outra área do direito administrativo, mas os clientes foram aparecendo, as oportunidades dentro do direito penal
foram aparecendo e aí nós começamos mesmo e seguimos, eu segui nessa área do direito penal. O fato de você ser mulher, porque o direito penal, né, predominantemente é masculino, né? A gente tem algumas criminalistas boas, mas até pelo perigo dos presídios, o deslocamento, o contato com os réus, acabam que inibem um pouco, né, a atuação feminina. Como que foi isso para você? Então, isso depende um pouco da ótica que você olha e de como você encara. Eu enxergo no fato de ser mulher dentro da advocacia criminal, a bem da verdade, mais uma vantagem do que uma desvantagem. Mas esse é um olhar que eu imprimo sobre a coisa. Por quê? Muitas pessoas que se envolvem em alguma prática delitiva, elas têm lá no fundo uma carência. E muitas vezes é uma carência de direcionamento, de posicionamento, uma carência que, às vezes, com o meu jeito, com a minha forma positiva de conversar, de lidar com o caso, acaba que os clientes conseguem se identificar. Então, quando eu começo a conversar, e aí muitos casos que chegaram ao escritório, poucos deles em que eu sentei e atendi, não fecharam conosco. Então, a gente tem um percentual muito grande de clientes que fecham. E eu atribuo muito a isso, a alguma carência interna ali daquela pessoa que se envolveu numa prática delitiva e que ela se identifica com o fato de ser uma mulher advogada ali. Então, eu enxergo, na verdade, como algo equiparado, se não um pouco em vantagem. Você já passou algum desconforto ou teve alguma situação inusitada dentro de algum presídio ou dentro de uma delegacia? Já sim. A advocacia criminal, a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Eu já tive em delegacia, pessoa que tentou me passar alguma coisa que eu não sabia nem o que era, porque eu, na hora, devolvi e desisti de atuar no caso. E aí puxando, sim, para o lado um pouco da mulher, eu acho que a mulher advogada, ela sempre tem que se posicionar para não abrir nenhuma brecha. Então, eu costumo fazer isso já naturalmente, mas, às vezes, se você faz uma brincadeira, você pode ser mal interpretada. Então, tem essa situação. Aí, sim, eu acho que o fato de ser mulher repercute no exercício da advocacia. Não só no exercício da advocacia criminal, mas no exercício da advocacia como um todo. Exige uma firmeza maior, né? Exige uma firmeza, uma postura maior, porque é um ambiente muito masculino. Então, eu acho que vai desde a forma como você se porta perante os seus pares ali, trabalhando, como da forma que você se veste, né? E muitas vezes eu já presenciei, por exemplo, advogadas colegas no presídio se vestidas de maneira inadequada para aquele ambiente, né? Você está indo visitar alguém preso, está com a liberdade cerceada. Então, não é adequado que você vá com um decote, que você vá com uma roupa justa naquele ambiente. Já não é adequado para a profissão em si. Ainda mais indo visitar alguém que está com a sua liberdade cerceada, com os seus sentimentos ali todo mexido. Então, a advogada mulher, e aí nesses pontos eu acho que tem que ter algumas cautelas. Mas tomando essas cautelas é muito, muito gratificante o exercício da advocacia. E o exercício da advocacia criminal para a mulher também tem muito espaço. Isso foi uma das coisas que me fez vir para Brasília com o coração muito aberto, com uma certeza muito grande de que eu iria vencer aqui. Porque essa é uma cidade que está trocando, as pessoas estão sendo renovadas a todo momento. Gente chegando, gente saindo. E o que o advogado precisa para iniciar uma carreira é exatamente isso. Alguém que esteja aqui e que não conheça quem são os advogados conhecidos da cidade, que vá buscar algum advogado, né? Porque é amigo do vizinho, porque conheceu, porque ouviu falar.
E, por exemplo, na minha cidade, Ribeirão Preto, já é muito mais difícil, porque não tem uma circulação muito grande de pessoas. Então, as pessoas já conhecem quem são os grandes escritórios, os grandes advogados. E aqui eu enxerguei como uma cidade que te proporcionava isso. Uma cidade onde várias pessoas estão aqui sem conhecer quem são os advogados e vamos ter mercado para todos. E no direito penal tem muita coisa para trabalhar, muito mercado para o advogado. Nunca foi desanimador para você, como você colocou aqui, ir no presídio de ônibus, ir numa delegacia de ônibus, fazer um atendimento com todas as dificuldades que muitos de nós, né, encaram no início da profissão, de não ter um veículo, de não conhecer, né, pessoas influentes que vão abrir portas, né? Você veio de uma outra cidade, não conhecia ninguém aqui, o seu primo, mas era um escritório pequeno, né, não era de um grande escritório, nem famoso, né? E essas dificuldades que você passou, elas nunca te desanimaram? Não. Assim, não vamos dizer, né? Não vamos dizer que nunca desanimaram. São momentos que você passa. Então, no início, por exemplo, quando resolvi que iria sair do escritório do meu primo e abrir o meu próprio escritório. Como foi o atendimento do nosso primeiro cliente, né? Eu digo nosso porque fomos eu e meu sócio, que é meu marido. Um cliente nos procurou e aí ele disse, olha, então tudo bem, vamos nos encontrar. Onde vamos nos encontrar? E a gente não tinha escritório, não tinha nada. E aí eu combinei com ele. Você vai vir como? E aí era um cliente penal, também sem recursos financeiros. Não, vou descer de ônibus. Então, tudo bem. Então, vamos fazer assim, para facilitar para você, você me encontra no Pátio Brasil, em frente a Disco 2000, acho que era o nome. Discoteca 2001. Pode ser, porque aí facilita para você. Claro que eu não ia dizer que é porque eu não tinha onde atendê-lo. E eu disse, facilita para você ali. Nossa, facilita muito, porque eu já desço do ônibus ali e já te encontro. E ali eu sentei, atendi, contei o dinheiro ali na hora que ele já me pagou, coloquei o dinheiro no bolso e fui embora. Então, isso foi muito legal. E depois, aí sim, nós começamos a ter as nossas salas, dividíamos sala com a advogada e muitas vezes ali tinha advogado que estava na hora do almoço, levava comida e abria a comida no meio do expediente, infectava a sala toda de comida. Uhum. E aí meu sócio dizia, não aguento mais isso, meu Deus, o cliente está chegando e está um mau cheiro de frango, pede para fulana não comer na sala, que a sala é pequena. E aí eu dizia, não, calma, vai dar certo. E muitas vezes fui chorando, confesso, fui chorando. Quando eu mudei de escritório, tentei mudar de área, na época eu fazia muita carga de processo. E eu me lembro que eu carregava. E nessa época eu já tinha meu carro. E aí não tinha vidro elétrico, era manual mesmo, foi o meu primeiro carro, e aí eu ia pro STJ. E aí um tribunal, né, bem pomposo, e aí parava o meu carro lá dentro da vaga, porque lá no STJ tem vaga de advogado. E eu parava lá com o meu carrinho de vidro manual e carregava um monte de processo e aquele peso. E aí eu me lembro de voltar chorando e dizendo, meu Deus, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para muito mais. Me encha meu coração de novo de esperança. Vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. E ali eu começava a chorar e ao mesmo tempo eu já estava me estimulando e tendo a certeza de que iria dar certo. E assim foi, e assim é. Todos os dias, né? Muitas vezes a gente acredita que não vai dar certo, e aí a gente olha, não, vai dar certo sim, né? E no começo é um pouco mais recorrente, e depois vai diminuindo, e assim foi, e assim é. Uhum. Você se arrependeu de ter desistido do concurso público para atuar na advocacia? Não me arrependi. E aí eu quando dava aula, agora eu parei de dar aula, esse semestre eu não estou dando, mas quando eu ministrava aulas, eu sempre passava um conselho, que é uma premissa que eu carreguei desde que eu vim para cá e que eu acho que todo advogado tem que carregar. Você começa a trabalhar, e qual é a diferença entre você e o concursado? É que o concursado, ele tem uma base ali, ele sabe que ele vai ganhar aquele tanto, e você não tem essa base. Só que o concursado, ele tem um teto que limita ele, e você não tem esse teto. Então, o que você tem que fazer
para você ir tranquilo, formar a sua base. Então, eu sempre carreguei isso e sempre ensinei para os meus alunos. Eu preciso formar a minha base. Eu preciso ter esses recursos aqui que o concurso iria me dar para eu poder continuar aqui sem o teto, sem o limite. Então, desde que comecei, eu sempre me organizei para ter 3 meses de contas pagas, 1 ano de contas pagas, 3 anos de contas pagas. Então, esse foi um lema que eu sempre carreguei e eu não abro mão, e isso eu não negocio, que é a minha sustentação. É isso que traz tranquilidade para que você possa atender os clientes, e é isso que faz com que você não se arrependa. Porque quando você tem tranquilidade de ter, por vários meses, todas as suas contas pagas, você consegue fluir tranquilamente, você consegue atender com tranquilidade um cliente, sem mostrar ansiedade em querer fechar, porque tudo isso é percebido pelo cliente. Negociar direito, né? Negociar direito, dar o seu preço, sem medo de que ele vá embora e a conta do mês seguinte não seja paga. Sim. Então, assim eu fiz e assim eu indiquei para vários alunos, e vários alunos já voltaram me dizendo: professora, eu carrego o seu ensinamento e eu faço isso. E aí é só se organizar. É só guardar um pouquinho todo mês para você fazer a sua base. E aí não tem como se arrepender. Por quê? Porque todos os dias a gente acorda e pensa: eu não tenho teto. Tudo pode acontecer. Podem acontecer coisas que vão me levar a lugares que sequer eu sonhei. É claro que a gente tem que sonhar aonde a gente quer chegar, que facilita o acesso. Mas é isso que faz a gente não se arrepender. Então, nunca me arrependi de ter deixado de lado ali o concurso para exercer a advocacia. Eu não sei se você sabe, Fabi, o Jax, ele nunca quis concurso público, ele sempre quis ser advogado. Né? A gente também não tem, né, ninguém na nossa família, né, que vem da advocacia como um exemplo. Eu já fui fazer direito depois, né, de casada, mas o Jax, ele sempre teve essa convicção de que queria ser advogado. Aí eu te pergunto, Jax, você se arrependeu? Não. Mas eu lembro que, assim, no início era difícil. Eu lembro que no início, a gente, assim, eu com 3 anos de advocacia, aquele perrengue e tal. E aí eu lembro que eu andava num carrinho velho, acho que na época era um Chevette. E aí encontrava os amigos da faculdade que já estavam concursados, trocando de carro, falando de viagem. E eu pensando, cara, nem férias eu tô conseguindo tirar, esse povo já tá, né, voando. E aí você ficava com medo, mas eu tinha convicção, que é o que você falou. O fato de não ter teto e de você poder deitar a cabeça no travesseiro e sonhar com, não, amanhã eu vou conseguir algo diferente, amanhã o limite, o céu é o limite, né? Isso sempre me estimulou, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente pode passar aqui, que se você tiver essa perseverança, e no seu caso, mais do que perseverança, você está ensinando a ter esse cuidado, né, de criar um colchão, de criar uma base, que muita gente não se preocupa, né? Você só tem o lado bom da coisa, porque a estabilidade você construiu com os seus recursos, né? Sim. Olha, eu lembro que quando eu fiquei mais de 10 anos dando aula, e aí nessa época eu advogava, dava aula na Faculdade de Projeção, dava aula na Uniplan, e eu me lembro de eu grávida, correndo de um lado, grávida do meu primeiro filho, dava aula aqui, corria, eu tinha assim umas 6 turmas, e mais o escritório, e por um período eu até acumulei esse escritório que eu era contratada, o meu escritório e a faculdade, então eram muitas atribuições. E aí eu me lembro de falar para os meus colegas de projeção. Eu comecei lá como advogada orientadora do Núcleo de Prática Jurídica, e aí o salário era assim, bem pequenininho, eu falava assim, eu só tô aqui para juntar, eu não gasto nada do que eu ganho aqui. Sabe o que eu faço? Guardo, porque daqui a 3 anos, sei lá, eu tinha a conta na cabeça, agora até esqueci. E esse dinheiro que eu guardei, eu vou comprar um apartamento e o apartamento vai me dar a renda que eu ganho aqui sem eu precisar trabalhar. Então, eu só tô aqui para guardar 100% desse dinheiro que eu ganho, né? Para trabalhar, para aprender, para ensinar, mas financeiramente falando, para guardar 100% do dinheiro para ter esse mesmo ganho sem ter que vir aqui. Então, a gente sempre
tem que pensar nessa história aí mesmo. Essa disciplina é importante, né? É. Eu queria ter essa disciplina. Eu não tenho essa disciplina toda, não. Não, e hoje tá lá. Eu fico até num dilema, porque o imóvel que eu comprei com esse objetivo, que eu realizei, ele não rende tanto. E o ideal é vender e, enfim, aplicar e tal. Mas aí eu fico com esse apego. Falo, não, mas esse aqui era o da aula. Eu não posso vender o da aula. Como é que eu vou vender o que me dá a renda da aula? Isso não tá certo. Tem um apego emocional histórico, né? Tem. Fabi, assim, você contando sua história, o que fica muito nítido, porque sempre a gente vê, né, que o preparo técnico, a determinação e o foco, eles são fundamentais para o estabelecimento da profissão, né? Para a gente se estabelecer, para a gente crescer, para a gente se consolidar no mercado. Mas eu vendo aqui você contar um pouco da sua história, você traz um fator novo que é o otimismo, né? Você coloca sempre o otimismo como uma visão mesmo das situações. Então, as situações que você passou, ao invés de você pensar, isso me limita, você pensa, não, isso é um facilitador. Ah, isso aqui... Então, a gente vê você colocando esse otimismo, né, como uma forma de olhar para as situações que você passa, para as suas adversidades, e a disciplina de um planejamento, né? A gente vê, eu vejo aqui esse fator novo, né, muito marcante em você, que é esse objetivo concreto. Olha, eu vou juntar desse daqui, vou comprar, eu ia te perguntar isso, né, se você conseguiu, você já adiantou, né, conseguiu comprar. E esse planejamento, a gente vê que você leva isso para a sua vida. Você acha que isso é um fator relevante para quem está iniciando na advocacia e a vida, de uma forma geral, né? A gente vê que isso é importante para você. Mas isso, como que marca a sua carreira? Olha, esse otimismo, que foi a palavra que você usou, ele é muito importante. Quando a gente se depara com uma situação ruim, a gente tem duas escolhas. Ou a gente se deprime daquela situação, ou a gente enxerga aquilo como uma mola para te levar para o alto. Então, eu vou contar aqui, quando eu cheguei nesse escritório, saímos depois do trabalho, confraternizando, e eu nunca tinha feito nenhuma audiência. E aí o dono do escritório disse assim, amanhã tem uma sustentação oral. Você quer fazer, Fabiana? Eu falei, quero fazer. Então, tudo bem. Então, chega cedo no escritório, lê, se prepara e vai para o tribunal. Não fazia ideia do que eu estava por enfrentar. E aí, cheguei cedo, estudei, fui lá no tribunal e fiz a sustentação oral. Só que assim, não ficou. Eu sou muito exigente, então não ficou do jeito que eu queria. Eu usei alguns erros de linguagem, fiquei falando ok, né? Então, eu falava e falava ok, falava e falava ok na sessão. E aí aquilo, eu voltei, fiquei tão triste, falei, oh meu Deus, eu não tenho esse dom da oratória. Nossa, eu fiquei com a boca seca, meu coração ficou acelerado. Foi horrível minha primeira sustentação oral. Mas eu olhei e disse, bom, mas vamos lá também, né? Você não se preparou, você não conhecia o ambiente, você esperava o quê? Então, eu olhei para aquilo, aí eu busquei cursos de oratória, fui me especializar, fui em diversas sessões no tribunal. Até hoje eu tenho esse vício de assistir. Tem pessoas que têm curso e aí postam no Instagram e eu assisto a sustentação oral dos advogados. E aí fui cada vez mais me especializando. Então, é um exemplo do otimismo dentro do exercício da profissão. Então, se acontece algo que não era o que você imaginava, que não era o que você esperava, o que você tem que fazer é olhar para aquilo, ter o discernimento de onde você errou, porque tem gente que olha e fala, não, ficou ótimo. Não, você tem que olhar com um olhar crítico, ver onde você errou e buscar a melhora. Então, eu acho que sempre, se nós olharmos para tudo que fizermos com otimismo, buscando um ponto de melhora, a gente vai um pezinho por cima do outro, subindo os degraus necessários para você alcançar aí um trabalho de excelência. O exercício da sua profissão de excelência, a sua liberdade financeira de excelência. Então, é isso que eu sempre faço. Olho com um olhar bem
duro e rígido e crítico para as coisas que me proponho a fazer e busco melhorar dentro do possível. Você falou da sustentação, né? Eu lembro que uma das, acho que, primeira sustentação que eu fui fazer, se não foi a primeira, uma das primeiras, mas com certeza a primeira no TRF. E aí, na época, a ministra Eliana Calmon era desembargadora do TRF, primeira região. E aí eu comecei a minha sustentação falando assim, a questão que está posta a julgamento é de uma clareza mediana. Aí ela olhou para mim, baixou a cabeça e começou a rir. E eu pensei, cara, se ela for contra mim, eu tô chamando ela de burra, né? E aí eu fiquei... Eu perdi o rebolado na sustentação oral e falei tudo errado, foi aquela confusão e tal. Depois eu falei, cara, você tem que pensar no que você vai falar, você tem que se treinar no espelho, testar, cronometrar, é isso que você falou, se preparar. E às vezes a gente vê as pessoas vão para a tribuna meio que no improviso, né? Eu não sei quem foi que me falou isso uma vez, ele falou o seguinte, olha, o básico do advogado é, quando você entrar numa sala de audiência, quando você for fazer uma sustentação oral, o básico é, ninguém pode saber mais do seu processo do que você. Você tem que saber exatamente, tem tudo dentro daquele processo. É o básico para você enfrentar um ambiente de conflito que você vai enfrentar naquele momento, né? E eu aprendi, teve um coordenador lá do curso onde eu dava aula, e que ele sempre dizia, quem não transpira antes, transpira na hora. E esse transpirar antes é justamente você trabalhar, se preparar, se debruçar sobre o que você vai, para você não transpirar na hora. Aí chega lá na hora, você tá tranquilo, porque você domina, como você colocou. Sim. Domina o tema e tudo, tá tudo certo. Mas se não transpirar antes, vai transpirar na hora. Ah, mas só para dizer, eu ganhei, tá? Ela riu, mas a gente ganhou a casa. Ela era a nosso favor, não ficou tão feia a coisa. Que bom que não era mediana, né? A visão dela. Então, eu quero agradecer a nossa audiência, os advogados, colegas que nos assistem. Quero agradecer a você, Jacques, por mais uma participação aqui no nosso podcast. Obrigado. Em especial a você, doutora Fabiana, que veio aqui nos encantar e nos dar otimismo com a sua história objetiva, crítica e realista da profissão, né? Encarando as coisas como de fato são e não se vitimizando ou colocando dificuldades que não são aquelas além das que a gente realmente vive na nossa profissão. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, Tatiana, muito obrigada, Jacques, por ter me convidado para participar desse podcast. É muito bom e eu acho que as pessoas se inspiram a ouvir as histórias das outras pessoas e eu espero que tenha contribuído, que inspire outros advogados e foi muito bom participar, foi muito gostoso, muito obrigada mesmo.